Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo. Hoje veremos como os países latino-americanos se posicionaram durante esse primeiro conflito global. Desde já agradeço o seu like e inscrição. O território latino-americano foi apenas marginalmente afetado por operações de guerra, que se limitaram a pequenas batalhas navais entre alemães e britânicos em torno da Baía de Coronel no Chile, e nas Ilhas Malvinas. A Batalha das Malvinas foi um combate travado em 8 de dezembro de 1914 no âmbito da Primeira Guerra Mundial entre a esquadra alemã, que tinha vindo de uma vitória na Batalha de Coronel em 1 de novembro, na qual 2 navios britânicos foram afundados pela esquadra do conde Maximilian von Spee, enquanto os demais se retiraram e se abrigaram nas Ilhas Malvinas. E uma esquadra britânica ancorada em Puerto Argentino, nas Ilhas Malvinas. Essa segunda batalha naval terminou com uma vitória britânica, a frota alemã sendo destruída e seu almirante, von Spee. Em 1914, nações como Argentina, Uruguai e Chile concentravam a maior parte de seus laços comerciais e financeiros com 3 dos países concorrentes, Grã-Bretanha, Alemanha e França. Outros países como México, Cuba, países da América Central e Panamá por sua vez dependiam predominantemente dos Estados Unidos em termos de investimento e comércio. O Brasil se encontraria em uma situação intermediária. Isso explicaria em grande parte as diferentes atitudes adotadas por esses países diante do conflito e, sobretudo, a relutância da Argentina em renunciar à sua neutralidade, já que uma declaração de guerra, seja a favor da entente ou da aliança, levaria ao afastamento de parceiros econômicos importantes, enfraquecendo o dinamismo do seu crescimento econômico deles que eram o país latino-americano mais rico na época. Houve protestos no país a favor dos aliados quando, em meio à invasão da Bélgica, soldados alemães fuzilaram diplomatas argentinos. Houve também alguma pressão quando os britânicos apreenderam um importante navio argentino chamado Presidente Mitre. Mas a Argentina por fim se manteve neutra até o fim. A enorme dependência da economia dos países latinos em relação ao comércio exterior obrigou seus governos a alertar que não poderiam dispensar qualquer parceiro comercial, especialmente em um contexto de guerra em que a escassez de produtos era mais do que viável. A continuação do comércio com a Alemanha foi apresentada como um artifício para evitar a dependência da Grã-Bretanha ou dos Estados Unidos. O controle alemão de importantes setores de exportação, que não poderia ser dispensado rapidamente sem afetar setores-chave do comércio exterior, e a existência de uma maior simpatia popular pela Alemanha do que pelos Estados Unidos, inclusive militares do Chile e da Argentina recebendo treinamento militar alemão antes da guerra, contribuiu para essa neutralidade. A neutralidade desses países, é claro, desagradou os Estados Unidos e esses países tiveram que fazer verdadeiros malabarismos diplomáticos para que essa neutralidade não acabasse sendo vista como apoio ao outro lado. Manter essa situação virou uma tarefa terrível quando em 1917 a Alemanha voltou a fazer sua campanha submarina e restrita e saiu afundando embarcações de países neutros latino-americanos e fazendo a população desses países reclamar de covardia por parte de seus governantes em não declarar guerra contra a Alemanha. Inicialmente o Brasil assumiu postura neutra, sobretudo porque não havia consenso se deveríamos apoiar ou não qualquer lado e fora que haviam muitos brasileiros partidários dos alemães, os chamados germanófilos e uma grande comunidade de alemães e seus descendentes no país, inclusive o chanceler Lauro Miller era um desses. Como um próspero exportador de commodities atlânticas, o Brasil foi particularmente ameaçado pela declaração alemã de guerra submarina e restrita. Apesar de sua neutralidade, no início da guerra o Brasil enfrentou uma situação social e econômica bastante complicada. Sua economia baseava-se em grande parte nas exportações de produtos agrícolas, como café e borracha, bem como na produção industrial limitada. Como esses produtos exportados pelo Brasil deixaram de ser considerados necessários pelos consumidores estrangeiros, as taxas alfandegárias e as taxas de exportação, principal fonte de receita do governo, foram drasticamente reduzidas. Pouco tempo depois, as relações entre o Brasil e o Império Alemão foram abaladas pela decisão da Alemanha de iniciar a guerra submarina irrestrita, permitindo que seus submarinos afundassem qualquer navio que rompesse o bloqueio. Após vários afundamentos de navios brasileiros, protestos da população e demissão do chanceler Miller e seguindo o exemplo dos Estados Unidos e declarou guerra à Alemanha, apesar de todo mundo só lembrar do episódio das Toninhas, ou o Brasil teve uma participação decente nessa guerra.
Se levarmos em conta o que era o nosso país naquela época, enviamos um hospital inteiro para a França, e enviamos oficiais para aprender táticas de guerra e que lutaram na frente ocidental. Enviamos pilotos da aviação militar do exército e da marinha e que também participaram de combates, além de nossa marinha ter patrulhado o Atlântico Sul. Uma participação honesta para um país extremamente pobre. Em 1918 estavam sendo feitos planos para enviar uma força expedicionária à Mesopotâmia, mas a guerra chegou ao fim. O Brasil foi a única nação latino-americana cuja participação na guerra foi além de uma declaração simbólica de guerra. No entanto, sua contribuição foi bastante nominal modesta. Como já disse, a Marinha do Brasil representou a principal contribuição brasileira no conflito. O Brasil criou a Divisão Naval de Operações de Guerra ou Divisão Naval de Operações de Guerra, sob as ordens do almirante Pedro Max Fernando Frontin. A divisão era composta por 6 navios de guerra, os cruzadores Rio Grande do Sul e Bahia, e os torpedeiros Paraíba, Santa Catarina, Piauí e Rio Grande do Norte. Um navio auxiliar, o Belmonte, apoiou a operação. Alguns países latino-americanos não ficaram neutros e declararam guerra à Alemanha e à Áustria-Hungria após terem navios afundados por submarinos. Mas nenhum enviou tropas para lutar. O que chegou mais perto disso foi Cuba, que reunia 25 mil homens que iriam ser enviados à França quando o armistício foi assinado. Bem, isso foi tudo por hoje. Espero que tenha gostado. Valeu pelo apoio, curta e se inscreva caso não seja